chegar aqui estelionatário e prometer para a torcida do Vasco um orçamento igual ao do Flamengo, falar que depois quer a médio, longo prazo, teu filho vai para o colégio, é vítima de bullying, aí de coleguinhas flamenguistas, porra, que sacaneiam, que porra, que pisam, que não mudou porra nenhuma. O Flamengo não fez força para ganhar do Nova Iguaçu. Foi uma final sem graça. Quando quis lá, foi lá e meteu 3, mas 3-0. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, como eu falei, não tem comparação. A parte técnica. O Vasco vai ganhar do Nova Iguaçu na hora que quer, como o Flamengo? Não. Mas eu entendo que quando se joga Vasco e Nova Iguaçu, você precisa se impor como jogadores de time grande. E não foi isso que aconteceu. Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos. Galera, nesse vídeo você vai acompanhar, eu tô aqui porque eu tô rindo, não aguento, cara. Você vai acompanhar, né, os antes. Cara, você viu aquilo ali? Foram iludidos, foram enganados, estão se sentindo traídos, né, pela 777, porque a 777, né, falou que o Vasco ganharia um orçamento igual do Flamengo. A gente lembra bem disso, né? Um dos donos lá da 777 falando, né, que agora acabou a diferença, tal. Foi a última vez, né, que se viu ali uma disparidade entre Flamengo e Vasco. E aí os caras hoje estão se sentindo traídos, meus amigos. Esse vídeo tá bem legal, cara. Ó, eu vou falar pra você, assista até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá? Vou deixar aqui os créditos, né, dos canais, o link dos canais, né, como crédito aqui na descrição desse vídeo, beleza? Sem mais delongas, vamos acompanhar o que eles falaram, né, sobre as comparações, né, envolvendo o Flamengo e também que estão se sentindo traídos aí pela 777. Foram enganados, iludidos. Roda aí, produção! No santo dia, a gente tem que massificar isso, falar e falar. Esse vagabundo, esse pilantra aqui, esse pilantra, tem gente que fica falando que ele não prometeu, esse vagabundo prometeu, esse pilantra prometeu, tá? Você quando chega aqui no Brasil e fala para a torcida do Vasco da Gama que vai igualar orçamento com orçamento do Flamengo, você pode ter certeza do seguinte, você só iguala orçamento contratando, aumentando a folha salarial. Então esse vagabundo, esse pilantra, estelionatário, tá? Ele simplesmente prometeu assim. E aí tem menos, essa fala desse vagabundo, tem menos de 2 anos, pessoal. Menos de 2 anos. E por que eu estou colocando isso hoje? Porque quis o destino que no dia 30/3, né? O Flamengo tiver, para você ver como que esse cara é vagabundo. O Flamengo no dia 30/3 ele disputa uma final de campeonato estadual do Rio de Janeiro, passa com uma facilidade incrível por cima do Nova Iguaçu. E a gente vê que o time do Nova Iguaçu não é nada demais. Quem viu o jogo hoje não deu nem para secar. Parecia jogo de juvenil profissional, certo? Cara, e praticamente no mesmo horário tá o Vasco da Gama fazendo um jogo treino contra o poderoso Volta Redonda de Madrid, time que vai jogar a Série C do Campeonato Brasileiro. O Vasco visando o Campeonato Brasileiro, tá? O Vasco é eliminado por Nova Iguaçu no mesmo horário. O Vasco com portões fechados, porque o Ramon diz que tem que esconder, porque, caralho, o Volta Redonda, porra, porque se o Renato Gaúcho pegar, isso tem que ser fechado, não pode ser transmitido, porque se o Renato Gaúcho, né, pegar as imagens desse jogo aí para a estreia do Campeonato Brasileiro, tá arriscado o Grêmio meter 5-0 no Vasco da Gama. E aí a gente vê, meu irmão, para qual lado que tá indo o nosso maior rival e aonde o Vasco está. O Vasco é estagnado, numa tristeza, numa melancolia. Eu cresci vendo o Vasco da Gama brigar e disputar para ser campeão de tudo. Eu nasci em 1982, fui campeão em cima do maior time da história do Flamengo. Aquele time que foi campeão mundial, o gol do Marquinhos. Todo mundo conhece a história. E quando o Vasco não entrava para ser, meu amigo, campeão, o Vasco disputava. 84 o Vasco disputou o título brasileiro. Chegou na final contra o Fluminense. 87, 88, 89 a gente venceu. 92, 93, 94. 97, 98, 99, 2000, 2001, 2003. Eu vi o Vasco brigando para ser campeão, cara.
De modo que eu não posso aceitar, eu conheço a história do Vasco da Gama. Eu não posso aceitar isso, que o Vasco da Gama se tornou. E tem muitas pessoas imbecis que não conhecem a história, não sabem o que diz e que falam assim: ah, mas que não fosse a 777 Partners, o Vasco tava fudido o quê, cara pálida? Tava fudido o quê? Em 2017, o Vasco da Gama se classificou para ir para a Libertadores das Américas. Em 2018, o Vasco estava jogando Libertadores das Américas. Puta que pariu! Foi para isso que o Vasco foi vendido? Para um vagabundo, para um pilantra igual esse Josh Wang chegar aqui estelionatário e prometer para a torcida do Vasco um orçamento igual ao do Flamengo, falar que depois quer a médio, longo prazo. Ah, meu irmão, se é médio a longo prazo, botasse alguém honesto lá no Vasco da Gama. Colocaria alguém honesto, íntegro lá no Vasco da Gama, que era médio e longo prazo também. Então a gente vê com muita tristeza o que está acontecendo hoje no Vasco da Gama. É muita tristeza, gente. É a diferença da administração em termos de resultado de futebol, de campo. Qual é a diferença da SAF administrada pela 777 Partners para o Alexandre Campelo? Me diz qual é a diferença da 777 Partners para o Jorge Salgado. Me diz. Qual é a diferença? Tá tudo a mesma merda. Teu filho vai pro colégio, é vítima de bullying, aí de coleguinhas flamenguistas. Porra, que sacaneiam, que porra que pisam, que não mudou porra nenhuma. Essa empresa maldita, muquiana, safada, tem pilantra. É pilantra. Quem apoia isso é pilantra. Porque hoje o que está acontecendo com o torcedor do Vasco, o torcedor vascaíno hoje ele está sentindo vergonha, gente. Os mais jovens estão sentindo vergonha de vestir a camisa do Vasco. Essa é verdade. Isso é verdade. Hoje a criançada prefere ver um jogo do United do que um jogo do Vasco. Prefere ver um jogo, porra, do Munique do que ver um jogo do Vasco. Pô, não tem nem comparação, você irmão. Sabe que vai, porra, ficar triste, que vai ficar chateado. Quero saber o seu sentimento como torcedor depois de ver isso que aconteceu agora há pouco. Flamengo 3, Nova Iguaçu 0. Eita. É isso. A gente tem que falar um pouco do que aconteceu agora no Maracanã. Flamengo 3, Nova Iguaçu 0. Vocês sabem, quem acompanha aqui meu trabalho, que eu tenho as minhas restrições, para não dizer outra coisa, com a empresa, com a 777. Mas o que aconteceu na semifinal do Campeonato Carioca, na minha opinião, né, esquecendo tudo aquilo, que você pode até falar que, mas Thiago, eles prometeram que o Vasco não ia ter isso, diferença de orçamento, não sei o que, não sei o que. Cara, esquece. O que eu quero focar é dentro de campo. E aí envolve jogadores e comissão técnica. O que o Flamengo fez hoje, eu não tô querendo comparar, né, tá vários passos acima do Vasco em termos de qualidade técnica, não dá pra comparar, mas tem que doer, irmão. Tem que machucar. Digo, na comissão técnica e nos jogadores. Porque eu não assisti o jogo, tá? Tive paciência pra assistir. Eu tava assistindo Juventude e Grêmio pra avaliar lá o Kaique. Porque eu sabia que ia dar nisso. Então tem que doer nos jogadores e no Ramon Dias. Ramon Dias, que foi uma peça importante nessa eliminação do Vasco, na tomada de decisão, nas substituições. Que, cara, pelo que eu vi depois nos comentários, o Flamengo não fez força pra ganhar do Nova Iguaçu. Foi uma final sem graça. Quando quis lá, foi lá e meteu 3. Um pênalti bem maroto, por sinal. Que é aquilo, Jesus? Mas 3-0. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, como eu falei, não tem comparação. A parte técnica. O Vasco vai ganhar do Nova Iguaçu na hora que quer, como o Flamengo? Não. Mas eu entendo que quando se joga Vasco e Nova Iguaçu, você precisa se impor como jogadores de time grande. E não foi isso que aconteceu. A semifinal foi assustador a maneira que os jogadores do Nova Iguaçu não sentiram a pressão de jogar com o Paê, contra o Medel, contra o Verratti, contra
contra o time do Vasco. Então isso precisa doer e dar uma resposta no Campeonato Brasileiro. Claro, se eu for abrir aqui um parêntese, vou falar de reforços, vou falar de muita coisa, mas só pegando esse recorte, esse corte de Vasco e Nova Iguaçu na semifinal, o que aconteceu hoje é vergonhoso para os atletas e para a comissão técnica do Vasco, família Vasco. Eita, então tá aí, né, meus amigos? Não tem comparação o cara falar que, os torcedores do Vasco, né, agora querem assistir um jogo de um Bayern de Munique, de um Real Madrid. Venhamos e convenhamos, não cabe comparação, né? É lógico, né, que até quem torce pro Vasco mesmo, né, vai preferir assistir Bayern de Munique e Real Madrid. Parceiro, assassina, né? Tá aí, galera, então os caras querendo, né, o orçamento igual do Flamengo. Os caras querem orçamento igual do Flamengo, batendo o pezinho, né? Batendo o pezinho pra ter orçamento igual do Mengão. Beleza, meus amigos? Quero pedir a você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa a notificação no sino, né? É importante colocar ali em todas as notificações. Deixa aí o seu like, tá? O seu like também ajuda o crescimento do nosso trabalho. Vou deixar aqui os créditos, tá? Pro Alexandre Laureano e também aí pro Vasco em Família, né? O link deles está aqui na descrição do vídeo como forma de crédito. Tamo junto? Daqui a pouquinho estou subindo um novo conteúdo aqui pra vocês, hein? Fica ligado. E outra, fica ligado nas nossas programações do nosso canal de notícias do Flamengo, hein? Canal Flalusquinhos. Digita aí no YouTube Flalusquinhos e você vai nos encontrar. Estamos chegando à marca de 60 mil inscritos lá no nosso canal oficial de notícias. Lives todos os dias, 10 da manhã, 5 da tarde e 9 da noite. 3 programações para você não perder absolutamente nada sobre o Flamengo. Isso aqui é a nossa paixão. Isso aqui é nosso amor. Fui, nação!